O que podemos aprender com a série Intervenção Canina que está no Netflix? O que podemos fazer ou não fazer com os nossos cães baseado na ciência do comportamento e bem-estar animal? Vamos aprender aqui nessa série que deve ser a mais importante deste canal, que é Desvendando a série Intervenção Canina no Netflix. Eu vou trazer a imagem das cenas principais do primeiro episódio aqui hoje e nos próximos dias vou abordar cada episódio da mesma maneira. Tudo que você tem que aprender sobre comportamento e bem-estar animal. Antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Carla Ruas, sou educadora canina, adestradora, especialista em comportamento e bem-estar animal. É importante frisar aqui que eu não estou dando a minha opinião pessoal, o que eu gosto ou deixo de gostar. Estou aqui para trazer evidências científicas que melhoram a relação com o seu cão e tornam um processo de transformação comportamental melhor para você, para os cães e para a relação como um todo. Esse é meu trabalho, essa é a minha função e eu estou aqui para te ajudar nisso e a desvendar, desmistificar esse mundo que vive o cenário de comportamento animal, de treinamento de cães. É importante dizer que tudo que eu trago para vocês é relativamente novo. As evidências científicas e o embasamento disso para o treinamento de cães, é importante dizer que não é a ciência que é nova do comportamento animal, mas a forma como isso foi trazida para o treinamento de cães é relativamente novo. Por isso que tem muita coisa que está entre mitos e crenças e até uma abordagem mais tradicional, antiquada em relação à forma de trabalhar essas transformações. Existem muitas coisas novas e por isso que isso pode soar tudo muito novo para você, mas eu tenho certeza que vai fazer total sentido com tudo que eu vou te trazer. Então vamos lá, vamos às cenas do primeiro episódio que traz a abordagem dessa Pitbull, a Lady Macbeth, que tem aí 2 anos e ela foi trazida à série por meio dos seus comportamentos agressivos, né? Ela teve uma situação muito traumática, incluindo, ela foi baleada, né? E por isso que ela não tem uma pata dianteira e ela criou traumas em relação às outras pessoas, pessoas diferentes das quais são desconhecidas para ela, e como o Jazz traz um trabalho com essa Pitbull e o que a gente pode aprender com isso, tá bom? Então eu vou pontuar aqui as principais cenas com prints de tela para que você possa aprender e acompanhar o meu raciocínio junto comigo. Vamos lá! Uma coisa importante que o Jazz traz logo no começo desse episódio é que os cães são criaturas complexas, com emoções complexas. Sim, isso é correto, é exatamente isso. Por que é importante a gente entender a bagagem emocional dos cães? O sistema límbico, algo que todos os animais têm, incluído nós, que é um processamento das emoções. E se você tem dúvidas sobre essa forma como nós humanos trabalhamos com a inteligência emocional, com o processamento límbico para o córtex pré-frontal, eu tenho uma live sobre inteligência emocional para você poder se aprofundar um pouco mais. Eu, além de tudo, sou amante do processamento das emoções, eu sou amante da neurociência para que eu possa trazer toda a bagagem de comportamento animal dentro do desenvolvimento pessoal e como muitas coisas estão conectadas. Entender as emoções é entender de fato a qualidade do nosso processo de aprendizado, de todos nós como animais. Isso porque eu falo muito, né? Eu falo muito no meu Instagram. Se você não me acompanha, acompanha lá, @CarlaRuas. No desequilíbrio não há aprendizagem, porque já é comprovado cientificamente que sob estresse nós não temos absorção do aprendizado, nem mesmo nós humanos, e que nessa circunstância há bloqueios do nosso processo cognitivo. E se a gente não aborda as emoções dentro do processo de transformação comportamental, nós não somos eficientes de fato. Então vamos entender mais alguns pontos seguindo aqui com os prints de tela. Então aqui o Jazz traz um ponto importante para que vocês acompanhem o raciocínio. Inclusive, vou falar sobre desamparo aprendido logo mais, que tem tudo a ver com a bagagem emocional. Bora lá! O Jazz aqui traz que no sistema dele ele lida com muita agressividade causada pelo medo. Na verdade, a agressividade ela é uma resposta a esse comportamento de medo. É claro que temos outras vertentes da agressividade, mas o medo é a principal causa, sim, da agressividade. Isso porque
Vamos lá, temos um ditado muito importante que é: a defesa é o melhor ataque. Por que essa frase? Ela carrega, ela tá incutindo uma verdade aí. Porque para nos proteger, nós também como animais, dentro de um sistema instintivo de proteção à vida, à nossa sobrevivência, nós atuamos de duas maneiras: ou luta ou fuga, também conhecido como sistema fight or flight. Então, para que nós possamos nos defender de algum estímulo externo desconhecido que apresente qualquer insegurança a nós ou que possa nos representar um risco, nós vamos ou lutar ou fugir. Logo, a agressividade é sim um mecanismo de medo. Não é porque um cachorro agride ou que tem comportamentos agressivos. É importante falar isso. A agressividade não é uma determinação da personalidade, é um comportamento específico que aquele cão tem em determinadas circunstâncias com determinados estímulos. Logo, se um cão tem comportamento agressivo, não é que ele é valentão, é que ele tá com medo, muitas vezes, na maioria dos casos. Por que ele tá com medo? O que tá por trás desse comportamento agressivo? É medo. Lembra das emoções que a gente falou, que a gente mostrou aqui, logo menos? Então, eu trabalho aonde? Só no comportamento agressivo? Não, eu tenho que trabalhar no medo desse cão. Essa é a importância da gente entender as emoções por trás dos comportamentos. Se eu melhoro o medo, eu não melhoro o comportamento agressivo? Sim, porque eu resolvo o principal problema, o medo. Eu vou supor aqui, vou trazer um caso para que vocês entendam o que é a abordagem das emoções. Vamos supor que você está com um problema de saúde. Só que, como reflexo desse problema de saúde, você sente fortes dores de cabeça. Aí você vai no médico, ele fala: não, toma uma aspirina, toma uma dipirona. Legal, você toma a dipirona e melhora a sua dor de cabeça. Só que o seu problema de saúde mais grave não foi detectado, você não melhorou e não trabalhou na identificação de um problema maior, que a dor de cabeça só era um alerta. E aí o que acontece? Esse problema mais grave vai aumentando porque você não está olhando de uma forma sistêmica, você está olhando só sintomas e não a causa do problema. Porque a bagagem emocional, as emoções trazem para nós a causa dos problemas, tanto em nós como nos cães. Por isso que quando trabalhamos com comportamentos agressivos, trabalhamos o que está por trás desse comportamento agressivo. No caso, o medo. Vamos continuar aqui com o processo de aprendizagem. E aqui eu achei interessante trazer porque é realmente um fato que muitos cães são sacrificados nos Estados Unidos por conta de comportamentos agressivos. Eles são eutanasiados porque não há o que se fazer com esse cão, porque ele não consegue conviver em sociedade. E isso é um ponto importante e por isso que a gente frisa tanto em aspectos como socialização e trabalho preventivo de educação canina, porque é o que pode salvar a vida dos cães e, livrar deles de situações como essa. Aqui a gente não tem essa questão tão latente, mas a gente tem, sim, a gente não tem a questão da eutanásia, mas de abandonos e de cães que vão morrer em abrigos porque não conseguem se adaptar na vida em sociedade. Treinamento de cães não é sobre gostar ou não, é sobre qualidade de vida. Vamos entender mais um pouquinho? Adestrar cães envolve treino humano, isso ele traz logo também no começo e isso é super importante, eu acho que você já sabe por quê, né? Somos nós que transformamos os cães, somos nós que estamos 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano convivendo com aquele cão. Se eu não sei o que fazer, se eu não ajo de acordo, em coerência para trazer bons comportamentos, para trazer uma boa vida para esse cão, logo, não adianta ter o melhor treinador do mundo treinando meu cão por um certo período se eu não tenho a aplicação do que é melhor para trazer consistência para isso. Então é importante a gente até desmistificar a figura do mágico, do treinador como mágico, um encantador. Existe muito isso na mídia de trazer o profissional, o adestrador, treinador de cães como uma figura mágica, que faz ou tem uma conexão quase que sobrenatural com os cães e por isso ele consegue algo que a maioria das pessoas não consegue. Mas por que que isso acontece? Eu falo que é como mágico porque parece uma ilusão de ótica. A gente não consegue determinar o que que aquele treinador está fazendo, que ele consegue tanto foco daquele cão em determinadas situações. Isso é porque ele sabe se comunicar com o cão e trazer o recurso da clareza, né, para aquela situação.
E por isso que muitas pessoas não entendem o que acontece, porque a comunicação, as falhas na comunicação com o seu cão é o que traz essa divergência, esses conflitos no relacionamento. Vamos falar mais a respeito. Vamos trazendo aqui mais práticas do episódio. Aqui a gente já começa a entrar em discordância com o que é trazido. Deixa eu tirar minha tela aqui para vocês lerem. Cães têm que confiar no líder da matilha. Esse é um mito que existe ainda muito enraizado e eu sei que você deve acreditar nisso porque 99% das pessoas acreditam. Só quem tem muito conhecimento sobre o adestramento positivo, sobre os embasamentos e as evidências científicas mais recentes conhece e sabe que líder da matilha é uma terminologia que não cabe à nossa relação com os cães. Veio de um estudo com os lobos, né, comparando os lobos em cativeiro com os cães em nossa sociedade, os cães domesticados. Enfim, eu não quero me estender sobre esse mito da dominância, que é o nome do mito que carrega o líder da matilha, incute o líder da matilha dentro desse mito, mas a nossa relação com os cães é familiar e não em hierarquia. O que acontece, na verdade, é uma falta de clareza, como eu falei anteriormente, na comunicação. O conceito de líder da matilha, trazendo um antepassado, né, um histórico aí de você precisa dominar o cão, está equivocada. Então a gente tem que entender que quando ele fala em confiar no líder da matilha, a gente troca isso por confiar em você, na comunicação, no que você traz para ele, naquela clareza que você precisa ter. Por isso que às vezes, muitas vezes parece que os treinadores, como no caso de Jess, faz coisas mágicas, porque ele só sabe como funciona, né, a comunicação com o cão, como a gente tem que ser claro e específico para conseguir entregar isso e ter a atenção dele. Não é porque você tem posição de líder, mas porque você consegue entender como funciona a construção de comunicação com outro indivíduo de outra espécie, no caso os cães. Comunicação corporal, comunicação verbal. Isso são pontos fundamentais para trazer o cão para atenção em nós. E claro, sempre fazer coisas consistentes, entendendo as necessidades do indivíduo. Vamos continuar aqui. A linguagem corporal dela diz se afasta. Quando ele tá falando, né? Deixa eu trazer aqui, ó. Quando ele tá falando da Lady Macbeth, ele fala, a linguagem corporal dela diz se afaste. Por quê? Ele tá aqui, né, falando aquilo que falamos no começo. Ele está aqui deixando claro que a agressividade, o comportamento agressivo que ela tem é um sinal de se afaste, eu não quero que você se aproxime, estou defendendo a minha própria vida. Isso acontece dentro do sistema instintivo, tá? Ela não tá pensando, racionalizando, é instintivo. Um animal, se vê em situação de perigo, ele vai lá e aciona essa resposta, no caso ela aciona a resposta de luta, já que muitas vezes ela deve ter tentado fugir e não deve ter conseguido tanto resultado, ela foi para o mecanismo de luta para afastar o estímulo. Então ele concorda aí que toda a comunicação agressiva dela é baseada no medo, só que você vai ver alguns pontos interessantes. Aqui ele cita que quando ele corre, ele se torna presa e ela fica confiante. Tá, e aí? Mas se eu for na direção dela, não. Ele, no caso, ele fala um não. Porque ele foge, né, dela, ele sai, e por isso que ele fala que ela fica confiante, quando na verdade ela sente que ela consegue afastar mais o estímulo quando ele corre. Só que quando ele se aproxima, ela fica acuada. Só que ele vai lá, vai pra cima dela e fala não. Será que se um cão tem comportamentos agressivos por medo, quando ele vai pra frente e fala não, esse cão tá com menos medo? Ou será que ele tá se sentindo ainda mais acuado, mas seu mecanismo de luta não deu certo? Vamos lá que a gente vai falar sobre desamparo aprendido logo menos. Então aqui ele mostra, olha só como a guia tá tensionada. A guia tá bem tensionada, essa situação quando ele fala não. A guia, né, o tutor tá tensionando bastante a guia, contendo a situação de luta da Lady Macbeth.
e ele vai e impõe tanto o corpo quanto a voz para que intimidar e oprimir aquela comunicação. Vamos retomar. Se estamos trabalhando com medo, isso melhora ou piora o medo? Fica com essa pergunta na sua cabeça. Olha aqui como a gente vai começar a entrar em contradições do jazz sobre isso. Lembrando que o nosso inimigo comum aqui não é o jazz ou qualquer pessoa, é só a desinformação. Muitos profissionais, treinadores que trabalham com cães e amam os cães, trabalham de forma empírica, ou seja, por meio das experiências, por meio que eles vivenciam, mas eles não resgatam, não vão atrás do embasamento científico para validar e para potencializar suas ações, e por isso que ocorre essa discrepância nas informações e na prática. Então vamos lá, olha o que Jess fala. O nosso objetivo é bloquear esse desejo de ser agressiva e criar confiança. Opa! Desejo de ser agressiva? Será que a agressividade é um desejo mesmo? Eu falo, quero ser agressiva, adoro ser agressiva, essa cachorra. Será que isso é um desejo dela? A gente não falou que isso é um mecanismo de sobrevivência instintivo do cão, de estar numa situação em que ele se sente inseguro? E lembrando aqui, tá? A insegurança de um cão, o medo de um cão, não é determinado pela sua perspectiva, mas por ele. Muitas pessoas chegam até mim e falam, nossa, meu cão tem medo de bicicleta, de carro, de moto, mas não faz sentido dentro da nossa cabeça que entendemos que é um carro, uma bicicleta e uma moto. Para o cão, são elementos em movimento que assustam, que ele não passou pela socialização. Logo, ele vê aquele elemento como um elemento de risco, né, que deixa ele inseguro, e por isso ele reage. Então, não é sobre faz sentido ou não para nós, é sobre fazer sentido para o cão. Então, no caso, a gente não está falando de um desejo, né, desse cão de ser agressivo. Não existe desejo por agressividade. Existe um medo que faz com que ela tenha comportamentos agressivos. Aí é uma incoerência trazida dentro desse episódio. Aí ele fala que o comportamento recompensador, nós temos elogio, comida e brinquedos. Olha só que interessante. E o que causa confusão? Porque ele mistura técnicas de opressão e punição com recompensa e reforço. Dentro da nossa cabeça, a gente fica confuso. Olha, é legal, é realmente isso. E em alguns momentos a gente sente que a comunicação é muito mais opressiva, muito mais punitiva. E horas ele vai e fala quanto é importante recompensar. Isso gera um mix na nossa cabeça, e por isso que muitas vezes a gente fica confuso na hora de entender se isso que está sendo trazido faz sentido ou não. Porque, mas ele brinca com o cão, ele fala sobre recompensas, ele usa comida, mas é o que a gente chama de morde e assopra. E o problema do morde e assopra é exatamente o desamparo aprendido. Eu vou deixar 2 links aqui sobre desamparo aprendido para que você entenda o que isso significa. Nada mais é do que... Espera um pouquinho que eu vou falar já. Vou deixar vocês curiosos para continuarem acompanhando por aqui. Ó, aqui ele cita uma informação importante. Vou tirar minha imagem. O cão vê algo positivo acontecer e ocorre liberação da dopamina. Significa que todas as emoções geram efeitos na nossa produção hormonal, na nossa corrente sanguínea. Sim, a gente consegue detectar hormônios estressores e do bem-estar e do prazer, né, por medições clínicas. Então, sim, ocorre liberação na corrente sanguínea para que a gente possa entender se o cão ou nós, qualquer pessoa, está passando por uma situação de estresse, liberando cortisol, ou se está passando por uma situação de prazer. Olha só como ele fala que ocorre liberação de dopamina. Se ele entende que coisas positivas liberam dopamina, coisas negativas geram cortisol, geram efeitos negativos dentro do processo de aprendizado. Então, fiquem com essa informação para vocês verem o contraste. Algo positivo, liberação de dopamina. Mas e a coisa negativa que ele não trouxe, né? O que acontece dentro do cão? Nada? Aí ele diz que quando tem a liberação de dopamina, ele vai encarar coisas novas com um melhor estado de espírito. E quando acontece coisas negativas, Jess, ele não trouxe essa perspectiva porque é um ponto que ele, infelizmente, trabalha continuamente em todos os episódios.
Olha só, aqui o Jazz faz algo que nós, treinadores, não fazemos. Treinadores positivos não enfrentamos ou colocamos o cão à risca, colocamos o cão dentro de um cenário agressivo. Isso porque, como eu falei, não somos encantadores e vamos impedir a agressividade num toque de mágica. Nós vamos entender e trabalhar dentro desse cenário. Como a mídia, a TV quer muito mostrar, né, cenas como essa do cão tendo comportamento indevido para depois trazer o antes e depois, né, parear com a transformação, muitas vezes aparece o cão num cenário agressivo, e por isso que muita gente fala, que é importante dizer, muita gente fala assim, mas eu não vejo os profissionais positivos trabalhando em cães agressivos. Não é que a gente não trabalha, é que a gente não vai colocar o cão nesse cenário, a gente não vai colocar num cenário de erro. Toda vez que um cão demonstra um comportamento agressivo, ele demonstra o erro acontecendo. O medo foi ocasionado. Se eu trabalho com as emoções dos animais, entendendo a emoção daquele cão e o que traz, sendo causa da agressividade, por que eu vou expor a ele a mais medo? E ainda mais diante da minha presença, ele tem uma experiência negativa diante da presença do treinador. E aqui o Jazz, ele coloca em confronto, né, a situação que ele mesmo se contradiz no começo. Ele coloca a Lady Macbeth em uma situação de medo para que ele possa treiná-la. Aí o que aconteceu? A Lady Macbeth redirecionou a mordida. O tutor fica até assustado, porque ele diz que isso nunca tinha acontecido antes. Acho que eu até coloquei aqui, ó. O que menos esperava é que ela fizesse, que menos esperava que ela fizesse era me morder. Acontece muito, que é o que a gente chama de redirecionamento de agressividade. Às vezes o cão dentro de um cenário estressor, lembra que o estresse interfere em toda a vida do cão, ele está numa situação de tamanho estresse, tamanho medo, que ele vê uma forma de canalizar esse estresse o outro. Então ele redireciona, a Lady Macbeth redireciona a mordida pro tutor, o que é um erro gravíssimo, porque ela devia estar em tanta situação de estresse, e por isso que ela nunca fez isso antes, porque o Jazz expôs e colocou a Lady numa situação extrema, de medo extremo, que ela precisou ser mais agressiva do que ela é normalmente. Tanto é que, como uma das primeiras vezes que ela redireciona a mordida pro tutor. Aí ele até fala, a mente estava uma confusão, o mundo está todo contra mim. Olha só que frase que é trazida dentro do episódio, deixando claro para vocês e em evidências isso que eu tô te falando. Realmente o cão fica tão acuado, com tanto medo, que redireciona a mordida. E por que um treinador vai expor um cão a uma situação dessa, se o que ele quer é exatamente o contrário? Não é enfrentar, né, a gente conseguir a transformação comportamental, não é sobre a gente expor o cão a esse medo, que é a técnica de inundação, né, que acontece muito com treinadores nesse perfil do Jazz, que inunda o cão de medo para que ele não tenha o que fazer, o desamparo aprendido. E o que acontece no desamparo aprendido aqui para explicar para vocês? O desamparo aprendido, ele acontece também, é um dos casos até de depressão, tá? Acontece muito conosco, e para entender o desamparo aprendido, né, por Martin Seligman, né, um pai da psicologia positiva, foi feito experimento com cães para entender um processamento emocional nosso, que foi reconhecido como desamparo aprendido. Ou seja, os cães foram as cobaias, né, que até foi muito polêmico esse tipo de estudo e pesquisa e evidência científica, porque usou cães para poder determinar o que seria o desamparo, o que hoje conhecemos como desamparo aprendido. Vamos lá, vou explicar para vocês. O experimento de Martin Seligman consistia em um cão não passa nunca por situações de choque. Um grupo de cães nunca passou por situação de choque. Um outro grupo passou por situação de choque, mas conseguia sair da situação. E um outro grupo de cães passou por situação de choque, tentava fugir e não tinha o que fazer. Sabe quando você sente que nada que você faz vai mudar as coisas? Sabe quando você entra numa situação, até porque realmente é um quadro depressivo, e muitas pessoas podem ter se deparado numa situação dessa em algum cenário da vida, de que ela se desempodera da sua capacidade de mudar a sua realidade, porque ela entra em desamparo aprendido, que é quando ela acha que nada que ela vai fazer vai adiantar para mudar aquilo. Mesmo que sejam situações controláveis,
ela entra numa situação depressiva e apática, sem conseguir mudar a sua vida, sem conseguir pensar de uma maneira transformadora, porque ela entra em desamparo aprendido, às vezes por sucessivos fracassos ou perspectivas de fracasso. E aí o que acontece, né? O que esse experimento concluiu? Os cães que passavam por choques e não tinham como fugir, mesmo mediante de uma possibilidade futura de fuga, eles não saíam do lugar. Então, o teste fez experimento com esses 3 grupos de cães. Quando foi feita a perspectiva de inserir o choque, porém dando a possibilidade de sair, uma porta, né, se abria para esse cão poder sair da situação de choque, era no piso, né? Eu não quero aqui me alongar quanto ao experimento, mas era um piso que dava choque, outro piso que não dava choque, e tinha uma abertura que o cão poderia acessar nessa fase posterior do experimento. Os cães que passaram por choque e não tiveram chances de fuga ou de sair daquela circunstância antes, quando foi dada a oportunidade de sair do choque, eles não saíram. Eles não saíram porque eles entraram nesse processo de desamparo aprendido. Eles viram que não há nada que eles façam que vai levar eles a uma nova possibilidade de fuga daquela situação. É como se fossem, eles se conformam com a dor e não tentam mais fugir ou lutar contra ela. E é isso que esse tipo de trabalho é trazido dentro do Netflix. Coloca o cão numa situação de que você não tem para onde fugir. Se você continuar com comportamentos agressivos, você vai ser eternamente punido. Logo, ele chega uma hora que ele cede, porque ele entrou em processo de desamparo aprendido. Ele entrou num processo de que não adianta o que eu faço. Aí eles vão lá, dão recompensa, brincam, mas esse cão emocionalmente não superou seus medos, seus traumas, não foi trabalhado dentro da perspectiva emocional, muito pelo contrário, é o que a gente chama de bomba relógio. A gente nunca sabe o que pode acontecer com esse cão, que pode tornar os comportamentos agressivos que ficaram lá escondidinhos, porque ele entrou em desamparo aprendido, podem vir a explodir, e explodir de uma forma muito mais intensa. Eu tenho vários clientes, inclusive vou mostrar aqui no final dessa apresentação, como um cliente que eu atendi, o Frederico, depois de ter passado por muitos treinamentos assim, punitivos, inibindo o comportamento, mordeu a tutora, e como ele tinha ficado cada vez mais com esses comportamentos agressivos do nada, porque ele nunca foi de fato compreendido ou trabalhado a bagagem emocional dele, tá? Então, eu vou deixar aqui 2 links na descrição, onde você vai poder entender um pouquinho melhor desamparo aprendido. Aqui eu só quero trazer de uma forma resumida para você, pra gente continuar com a apresentação. Aí o Jess traz uma coisa que é totalmente contrária com o trabalho que ele falou no começo. Se o objetivo é treinar humanos, por que ele precisa levar o cão para um centro para trabalhar nela o dia todo? Ele poderia ter proposto: eu vou vir aqui todos os dias, vou ficar aqui X horas com você, para que a gente potencialize isso. Pega um cão com medo, tira ele do habitat que ele se sente mais protegido e seguro, tira da presença do dono, que é onde ele tem uma referência de confiança e de construção de vínculo, para colocar ele numa situação totalmente nova, num ambiente totalmente novo, com pessoas que ele não tem vínculo, para que ele vá para um centro de treinamento, ausentando a figura do tutor da participação do que foi feito em detalhes com esse cão. Ou seja, a parte de treinar pessoas ficou em falta, já que ele eximiu todo o papel de educação do tutor. Se tem coisas que ele pode fazer e ele não consegue replicar para o dono, tem alguma falha acontecendo aí, dentro desse processo de treinamento. Ele não está repassando para o tutor toda a potência que o tutor tem para treinar esse cão, toda a habilidade que ele tem para ensinar esse tutor a lidar com esse tipo de situação. Então é mais um problema que o Jess traz dentro dessa série. Aí aqui entra no mito do eu tô muito empolgado para ver a transformação dela, né? Como se fosse um passe de mágica. Então os programas de TV que envolvem treinamento de cães trazem a percepção que acontece num passe de mágica. O cão vai voltar novo, o cão vai voltar transformado. E assim, é complicado, né? Porque
que transformação acontece que não é gradativa, que não é pelo fato da gente ser consistente, pelo fato da gente ter clareza, pela uma construção que a gente traz para a vida, para o dia a dia desse cão. E a gente acaba acreditando que essa transformação acontece num passe de mágica. E um dos efeitos negativos dessa série é validar a informação de que alguém resolve o meu problema. Não sou eu porque eu não tenho como, eu não tenho esse dom, eu não tenho esse talento, eu não tenho essa coisa sobrenatural que outros treinadores têm, logo não sou eu que posso fazer nada, é só o cão. Sendo que é totalmente possível as pessoas aprenderem a se relacionar melhor com seus cães, até por online. Quantos atendimentos e clientes online eu tenho e eu atendo e auxilio pessoas, porque elas realmente aprendem, elas podem, a partir do momento que elas entendem a base da comunicação dos cães, das necessidades e das estimulações deles. Então, aqui deixa aquela ideia ainda incutida nas pessoas de que a transformação acontece por meio de terceiros e não por meio deles. Jazz traz a caixa de adestramento para ensinar novos comportamentos. Isso sim, isso fazemos. É o que a gente fala de treino de place, é o treino de lugar. Quando a gente coloca o cão numa superfície diferenciada, física, né, uma plataforma um pouco mais alta, o cão ele tem uma melhor incorporação daquele comportamento, entendendo que é como se fosse uma carteira de sala de aula, né? Eu faço muito essa analogia com os meus clientes. Pensa que colocar o seu cão, aí não precisa ser a caixa, né? Você pode usar um tapete específico de treinamento ou uma caminha. Pensa que aquele recurso que você está usando é como se fosse uma carteira. Você está falando para ele, agora vamos treinar, agora vamos colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Aqui nesse espaço físico você vai executar os comportamentos que eu te ensinei. Então, essa diferenciação física, né, por meio dessa superfície, ajuda o cão a responder melhor. Então aqui a caixa de adestramento, deixa eu tirar minha imagem para vocês lerem, é sim um recurso que usamos, não a caixa literalmente, mas a gente usa o treino de place e a gente adapta de acordo com as possibilidades. Eu sempre gosto muito de trabalhar com um tapete antiaderente, até para ajudar na execução de comportamentos, onde a gente leva para espaços até públicos para o cão relaxar e conseguir estar em outras áreas com as pessoas, ou plataformas, caminhas altas, né, plataformas um pouco mais altas para a gente trabalhar, tá? Então, isso é realmente algo que a gente usa dentro do treinamento. Ele aqui usa uma caixa de adestramento, mas a gente usa qualquer superfície diferenciada. Aí ele fala sobre, de novo, liderança da matilha, quando na verdade é o primeiro passo para estabelecer comunicação. Então, o termo liderança da matilha substitui por comunicação clara, eficiente. Olha só como o dono faz o cão sentar, como o Jazz mostrou que faz esse cão sentar, né? A Lady Macbeth. É empurrando a bunda. Você vai ver em outros episódios que o Jazz ensina por meio da indução ou luring, que é o fato do cão seguir e acompanhar a alimentação. E aqui nesse caso, o dono está forçando a posição de senta, porque o cachorro não está conseguindo responder. Lembra que eu falei que no desequilíbrio não há aprendizagem? Um dos meus mantras que eu trago tanto no meu Instagram, @carlaruas, que é: no desequilíbrio não há aprendizagem. Então, muitas vezes esse cão não consegue sentar ou ser responsivo numa situação de estresse, porque no desequilíbrio não há aprendizagem. Esse cão está muito mais preocupado em se safar da situação, em se tirar da situação de risco, do que sentar. Ele não está com a parte cognitiva ativa, porque ele está com o processamento límbico explodindo de informações de estresse. Então, ele não está preocupado. Como, por exemplo, vamos supor que você está numa situação de risco. Você tá com medo de alguma coisa ou de alguma situação. Você passou uma pessoa que parecia ameaçadora e ela tá passando bem perto de você. Se imagina nessa situação. Aí você tá com um amigo do lado e ele fala: você quer chocolate? Aí você nem consegue aceitar o chocolate ou qualquer coisa que ele traga pra você. Por quê? Você tá preocupado com um elemento estranho se aproximando. O seu sistema digestivo, parasimpático, não vai estar aberto à alimentação. Por quê? Porque você está em momento de estresse. Seu corpo está em funcionamento para se livrar da situação estressora, tá? Então, aqui ele está forçando um comportamento de senta, não é a forma que a gente ensina e nem aconselha a fazer. Aí ele fala de novo que o elogio é um motivador poderoso para a maioria dos cães, e é mesmo.
E é por isso que a série traz uma confusão de sentimentos na gente, porque ao mesmo tempo mostra um momento de opressão e de intimidação com elogio, com carícias, com petiscos, que a gente fala, nossa, mas é legal, é bom, mas a gente olha estranho uma situação de punição, mas olha, ele dá comida e dá petisco. Então, esse é o tipo de como que eu falei de morde e assopra, né, que é extremamente danoso para os animais, tanto quanto o método só punitivo. Olha aqui, o objetivo, vou tirar minha imagem, o objetivo é ensiná-los a não morder, se sentirem à vontade, se sentirem e serem tolerantes. Se sentir à vontade, aumentar o limiar de tolerância, que no caso é o estímulo a outras pessoas, ensinar a não morder, na verdade, a processar o medo, a não processar como medo ou insegurança a presença de outras pessoas, acionando outro mecanismo emocional de coisa boa, de que quando pessoas novas chegam, coisas boas acontecem, né? Então, esse seria, na verdade, a grande função. Olha aqui que ele faz aí algo extremamente perigoso. Gente, se nós, treinadores, fôssemos treinar cães só nos expondo ao risco, eu não poderia estar aqui e mais inúmeras mulheres não poderiam trabalhar com isso, homens, ninguém, né? Porque o risco à vida seria muito grande se a única forma de trabalhar modificação comportamental exigisse exposição ao risco, não é? Eu tenho que ter um braço de plástico para treinar um cão agressivo, eu tenho que ter aquela roupa super protetora para que, caso ele me ataque. Não, muito pelo contrário, porque eu não trabalho comportamentos agressivos na agressividade, eu trabalho comportamentos agressivos em situações confortáveis para esse cão. Como no caso do Frederico, que eu vou mostrar no final desse vídeo, do treinamento, um trechinho do treinamento dele, como ele poderia, né, se sentir desconfortável com outra pessoa treinando ele, eu fui orientando a tutora, até que chegou uma fase do treinamento que ele estava confiante com a minha presença, vendo que era uma coisa boa e eu conseguia treinar ele na prática. Então aqui, ó, o Jazz está usando uma mão de borracha e provocando o estresse no cão. Para quê? Por que ele está provocando esse estresse no cão? Para que ele entre em desamparo aprendido. O Jazz sabe disso? Não. O Jazz faz de propósito? Não. O Jazz quer o mal desse cão? O Jazz é uma pessoa ruim? Não, não é sobre isso, gente. Não é a gente não está aqui para julgar o Jazz. É porque muitas vezes, pela falta de conhecimento de informação, a gente faz coisas erradas. Quantas coisas a gente não tem certeza, ou não tem ciência e acaba fazendo a coisa errada para trazer um resultado certo, né? Então, o que acontece é que vem um resultado, uma transformação por meio da metodologia errada. Por que o cachorro para de atacar? Porque ele passou por tantos fracassos e insucessos pela opressão que ele desiste de lutar contra aquele estímulo. Não deixa de ver os vídeos de desamparo aprendido e você vai entender muito bem o que eu quero dizer. Então, ele faz toda essa situação de expor ele ao erro para que a Lady Macbeth entre em desamparo aprendido, para que ela desista de lutar, para que ela desista de tentar agredir, já que não vai ser algo que ela vai conseguir fugir, escapar. Ela vai ter que se render, entrar num processo emocional extremamente danoso. É a situação a seguir, ó. Tanto é que ele tá com um enforcador, uma guia unificada para trazer ainda mais, né, essa informação de que algo errado aconteceu. Olha aqui, quem entende de linguagem corporal vai entender esses sinais que ela tá transmitindo. O dono tá tentando falar senta, a guia tá extremamente tensionada. A posição das orelhinhas dela, a gente vai mostrar outras imagens, a posição das orelhas extremamente para trás, Tem a imagem, volta depois no vídeo, na primeira imagem dela, como ela tem as orelhinhas espertas, olha como ela tá com as orelhinhas totalmente recuadas para trás, é um sinal que a gente chama de calming signals. Calming signals são sinais de apaziguamento que o cão emite quando está em situação de estresse, de ansiedade, desconfortável, com medo, que é o caso da Lady Macbeth. Os olhos dela esbugalhados, você vai ver a pupila dilatada, é o que a gente chama de olhos de baleia. Vamos continuar aqui. Corrija com não. Tá. Vamos lá. Um cão com medo. A correção
auxilia? Mais uma vez eu vou deixar a pergunta para vocês. A correção auxilia no medo ou não? Resolve o medo? Trabalha no medo? Você pode falar assim, ah, mas interrompe o comportamento. Tá, lembra do desamparo aprendido? O que acontece com o medo? É isso que eu quero saber. O que acontece com o medo para você? Aumenta ou diminui? Aí, de novo, morde e assopra. Ele, a todo momento ele traz a correção e traz o elogio ou o petisco, porque aí gera essa confusão. Mais uma vez, enfrentando mais desamparo. Ele quer repetir, porque os cães aprendem por repetição, gente. E você usando reforço positivo ou punição. Só que com reforço positivo você encoraja o cão, você motiva o cão, você trabalha com hormônios do prazer e do bem-estar, você dá escolhas para esse cão, ele tem autonomia. Sabe aquela coisa que a gente vê de, aquele mito que as pessoas acham que adestrar robotiza o cão ou faz o cão perder a personalidade? Sabe por que esse mito existe? Sabe que essa crença existe? Porque justamente métodos punitivos que fazem o cão entrar em desamparo aprendido faz o cão ficar apático. E por isso as pessoas acreditam que adestramento robotiza, adestramento tira a personalidade do cão, porque o adestramento punitivo que insere punição. Punição, entenda, desconforto, gente, brigas, falar não, tudo isso é desconforto. O enforcador, aqui ó, a guia unificada, né, trazendo essa pressão na traqueia que é extremamente danoso, inclusive para a saúde física desses cães, né? Aperta glândulas importantes do pescoço, né? Então, a gente não aconselha, isso causa muitas polêmicas aqui, a gente acaba tendo que enfrentar uma série de pessoas criticando a metodologia que tem foco com bem-estar animal, acreditando que não existe outra opção, e existe sim outra opção. Você não ensina trazendo essa situação para o cão, repetindo o erro. Então, ele traz a todo momento, ele repete a situação de fracasso. Então, o que ele quer fazer a todo momento? Provocar a Lady para uma reação, né, de medo, para uma reação, um comportamento agressivo com base no medo, para que ela seja oprimida, suprimida, né, para impedir a linguagem corporal, para, né, ver que ela entender que não vai adiantar ela fazer nada, que ela não tem escapatória, que ela vai entrar no desamparo aprendido. E a supressão da linguagem corporal é como eu falei do exemplo do remédio para dor de cabeça quando você tem um outro problema de saúde. Você pode resolver a dor de cabeça, mas você está piorando outro problema. É o que acontece quando você tenta impedir uma linguagem corporal. Por que a linguagem corporal acontece? Porque ela tem base nas emoções. Então, se eu faço cara feia e falo alto, eu tô falando de um jeito raivoso. Por quê? Porque eu tô com base na emoção da raiva. Logo, eu tenho que resolver a minha raiva para melhorar a minha linguagem corporal. Entendem? É o que acontece no caso dos cães. A gente não trabalha só no que o cão comunica, mas por que ele está se comunicando dessa maneira. Viu que quando não a corrige, ela repete? Por que ela repete? Porque ela está em situação de medo. Por que ela precisa ser corrigida? Porque ela está com medo. E por que ele quer que ele corrija ela continuamente? Para que ela entre nesse processo. Não vai adiantar você reagir, não vai adiantar você reagir, não vai adiantar você reagir, até que ela ceda e interrompa a reação. Agora que sabe que você vai corrigi-la. Então, o que ele detecta aqui nessa parte do seriado? Que ela começa a entrar nesse processo de não vou tentar mais, não adianta fugir. Imagina uma situação drástica, que você, alguém fala que vai te bater, aí você, porra, como assim você vai me bater? E você fala, para com isso, aí a pessoa te mostra uma arma. Você vai falar, epa, calma aí. Vamos conversar. Por quê? Porque você viu que a pessoa te demonstra uma ferramenta que você tem potencial risco, um risco ainda maior. Ou seja, você vai evitar o conflito porque você se vê em desvantagem, tá? Então, no caso, a Lady Macbeth se vê em desvantagem. Por isso que eles entram nesse processamento de desamparo aprendido. Eu não vou privilegiar a minha vida se eu continuar nesse conflito, né? Só que não resolve o problema. Tá? Vamos lá.
aí ela evita fazer. Por isso. Aí ele fala que nunca viu ninguém chegar tão perto dela com tanta intimidade. Na verdade, não é intimidade, é porque, portanto, o Jazz usar a força física e a repetição na opressão, ele consegue se aproximar como outras pessoas têm medo, porque nós também passamos pela situação de medo ao ver um comportamento agressivo, porque a intenção do comportamento é o quê? O comportamento agressivo tem uma função, ele é funcional. Ele não é disfuncional, ele é funcional. Isso significa que ele tem uma razão de existir, que é proteger o animal. Por que ele protege o animal? Porque ele mostra para os outros estímulos, como nós, que não se afaste, não se aproxime, não se aproxime, se afaste. Logo, as pessoas veem o comportamento agressivo da Lady Macbeth, fazem o quê? Se afastam. O que o Jazz fez? Enfrentou. Ele colocou ela numa posição ainda de mais medo, só que de punição, para que ela parasse e interrompesse o comportamento agressivo. Viu como ela está mais disposta quando não há expectativas? Preciso dizer, o que é não há expectativas? Entrou em desamparo aprendido, tá bom? E por que a gente tem dificuldade de perceber o desamparo aprendido? Porque você não vai ver um cão você não vai ver dentro desse seriado um cão apático, abatido. Você vai ver um cão feliz também, você vai ver um cão que abana o rabo, você vai ver um cão que quer brincar, você vai ver um cão que aceita petisco. Por isso que os cães são tão negligenciados nas emoções, porque as pessoas veem eles abanando o rabo, recebendo recompensa e carinho e amenizam a punição, assim, o quão desconfortável é a punição que ele passou, porque falam, tá tudo bem, né, ele tá feliz ainda, quando na verdade aquele cão tem situações emocionais não resolvidas, não é só porque ele abana o rabo, porque ele parece bem, que aquele problema com aquele estímulo foi resolvido. Por isso que a gente ainda não sabe interpretar as emoções corretas dos cães de acordo com as situações. Olha que essa situação é engraçada. Foi inspirador vê-la escolher o rumo certo. Ela teve escolha, gente? Ela teve escolha? Agora falam pra mim, ela teve escolha? Não teve escolha. Olha como o tutor tá segurando ela numa situação de evitar que ela direcione um comportamento agressivo reativo pro Jazz. E ela vira o pescoço em direção ao Jazz. Rumo certo, ela não é que ela tá escolhendo o rumo certo, é que ela realmente não tem outra coisa a ser feita. Ela não tem opção, porque ela tá percebendo que toda vez que ela comunica o comportamento agressivo, ela é punida. Agora você fala pra mim, o que importa é isso, é só interromper o comportamento agressivo. Se o que vale é isso e o bem-estar não é uma coisa em consideração pra você, eu sinto muito pelo seu cão, mas até o próprio Jazz falou no começo desse seriado que os cães têm emoções complexas, eles sentem medo e sentem dor. E por que a gente vai desconsiderar isso dentro do processo de aprendizado? Se até mesmo ele falou que os cães liberam dopamina quando algo bom acontece. E por que a coisa ruim não está sendo levantada nesse cenário? Conseguiu controlar os instintos. Olha que outra linguagem corporal dela. Olha a orelhinha dela, olha a posição da orelha, como tá para trás, olha como ela tá recuada, assim, ó, tá se escondendo toda. Mas ela já, ó, a coleira o tempo todo tensionada, mas como agora ela tá assim, tipo, isso não me faz nada de mal, porque ela tá assustada ainda, só que ela já entendeu que não adianta reagir. Quando o cão se distrai facilmente, não terá controle da agressão. Na verdade, não é que ele se distrai, é que ele não consegue focar em outras coisas, como no tutor, quando ele está numa situação de risco, tá? Exposição a esses objetos mantém o cão calmo em ambientes sociais, né? Aqui o Jazz tem como proposta colocar a Lady Macbeth mediante a itens como bicicleta, uma coisa da qual ela não é familiarizada, para que ela aprenda a entender, interpretar esse objeto. E aí ele vai lá, usa a correção, mais uma vez entrando na supressão da linguagem corporal. Aí ele coloca uma pessoa diferente para treinar, para se aproximar dela, né? Para se aproximar dela. E ele tá o tempo todo, olha como ele troca a coleira. Ele trocou
a guia por um fiozinho mais fino. Então, imagina que a densidade do fio causa mais lesão, né? Então, quanto mais fino o tecido, mais ele machuca especificamente, pontualmente, aquela região. Então, ele tá usando um modelo bem fininho de enforcador. Para quê? Para causar mais desconforto e aumentar o controle dele sobre ela. Então, ele chega, a Lady Macbeth reage a outra pessoa e ele fala, ótimo trabalho. Será? Ó, ela reagindo de novo e ele enforcando. Ele querendo o quê? Generalizar o desamparo aprendido. Ele quer generalizar. Não adianta reagir. Não adianta reagir. Não adianta reagir. Olha um petisquinho, olha um carinho. Não adianta reagir. Estamos trabalhando no medo desse cão? Não. Pode ser que o comportamento agressivo não apareça mais por um tempo, mas não estamos trabalhando no medo. O Jazz precisa concordar que não estamos trabalhando no medo. Olha de novo a posição da orelha dela. Olha como ela está focada no novo estímulo. Olha a pupila dilatada. Olha como a pupila dela está dilatada. Está bem visível a pupila dilatada. Está mediante estresse. Está com medo. Está desesperada. E ele quer que ela se concentre. E por que ela não consegue se concentrar? Porque eu já expliquei anteriormente o que acontece. Aí ele tenta. De novo. Morde, assopra. Acaricia. Aí ela reage. Ele fala, não. Agora, olha só como tá apertada, olha só como tá bem tensionada o enforcador. Olha aqui, você consegue ver o pescoço bem vermelho aqui, ó. Por quê? Foi tanto tranco, né, para que ela pudesse entrar nesse processo de desistência que ela tá com o pescoço aí bem vermelho. Aí é uma coisa que a dessensibilização é uma parte do treinamento positivo, só que isso é tudo menos dessensibilização. Aqui ele fala que, aqui em inglês está escrito, a agressão por medo, né, pode ser reduzida com a dessensibilização do cão aos estranhos. Sim, a informação tá certa, só que isso não é dessensibilização, isso é inundação. Dessensibilização consiste em trabalhar de maneira gradativa na aproximação do estímulo. A Lady, até no começo do episódio, a Lady consegue brincar com o tutor na presença do Jazz, só que ele vai se aproximar muito. Então quer dizer que tinha a oportunidade de trabalhar com ela se ele, por exemplo, estivesse a uma boa distância dela, se ele não tentasse se aproximar ou intimidar, ele poderia ir jogando petiscos longe para ela, ele poderia deixá-la numa área segura, o tutor poderia aprender a aplicar a suíte canina, que eu tenho vídeo aqui, para proteger de riscos e ir trabalhando de maneira gradativa junto com o treinamento, né, junto com um treinador positivo, para que aproxime devagar. Dessensibilização sistêmica, ela se refere a respeitar o limiar de tolerância desse cão. Então vamos supor que esse cão consegue ver pessoas até 10 metros de distância e não reagir. Ou seja, vamos trabalhar começando com 10 metros de distância e não 2 metros de distância, porque 2 metros é o quê? Inundação, eu estou ultrapassando o limite desse cão. Dessensibilização é o quê? Opa, qual que é o limiar dela? Vamos conhecer esse limiar, até onde ela fica confortável, quando ela não está emitindo estresse, e fazer uma associação positiva com a presença desse estímulo. O próprio tutor traz essa experiência positiva por meio do treinamento, a pessoa pode participar por meio do treinamento, né? Eu já atendi casos de cães agressivos com outras pessoas e o meu papel era simplesmente empoderar as pessoas a trazer uma bagagem de associação positiva na minha presença, sem eu de fato ir para cima do cão, porque meu objetivo é primeiro, antes de tudo, que esse cão veja a minha presença e veja como associe poder associativo da minha presença com coisas boas acontecendo. Então isso é tudo menos dessensibilização, porque extrapola todos os limites dela, tá? Bora lá. Aí acaricia, de novo, morde, assopra, olha o pescoço bem vermelho dela. Ó, aí ele fala uma coisa que vai totalmente contra o que ele falou no começo. Boa garota, ela só estava sendo boba. Boba? Agressividade por medo é besteira? É bobeira?
pro cão faz total sentido. Ainda mais pra uma cachorra com histórico tão traumático como ela foi baleada. Ela passou por situações extremamente traumáticas que mostraram pra ela que realmente a presença de pessoas pode ser um risco à vida dela. Será que é bobeira? É por besteira? É por querer desafiar que ela tem comportamentos agressivos? Ela precisa acompanhar o sistema? Ou será que nós precisamos entender por que ela está nesse sistema de comportamento agressivo? E outra frase que a gente recrimina muito é um pitbull, gosta de desafiar. Gosto por desafiar? Será que é gosto por desafiar que a gente está falando aí mais uma vez? Será que ela está querendo desafiar ou será que ela está tentando se proteger por meio do comportamento agressivo? Né? Ele fala muitas coisas que são incoerentes com o que ele mesmo trouxe. Aqui foi uma situação em que ela mostrou uma obediência dentro de uma área externa, dentro do passeio, e que ele fala que ela tem total controle de si. Porque na verdade esse controle aparente é porque ela sabe que ela não tem outra opção, nem lutar nem fugir. É melhor ela ficar em processo de desamparo aprendido. Ganha petisco, que legal, tô ganhando petisco, olha que bom, mas entrou em processo de desamparo aprendido, não aprendeu a se emocionalmente a se relacionar com aquele estímulo, e pode acontecer acidentes gravíssimos quando a gente trabalha com esse tipo de processo de treinamento, tá? Aqui ele fala uma coisa que é verdade, olha só, mais uma vez ele se contradiz, mas é uma informação que ele dá. Chega um amigo do tutor para conhecer a Lady Macbeth, ele fala, o próprio Jess fala, nunca avance assim em um cão, porque essa pessoa chega, né, essa pessoa nova, chega no cão e vai lá fazer isso, ó, esse tipo de aproximação extremamente negativo. Logo, ela fica assustada. E o Jess recomenda, não avance assim em um cão. E olha o que ele continua falando, como tem tudo a ver com o que eu tô dizendo pra vocês, como ele mesmo, ele entende, só que ele se contradiz. A Lady é uma cadela medrosa, né? E ele confirma. Se um desconhecido, olha esse exemplo, se um desconhecido fizesse isso com você na rua, provavelmente daria um golpe de karatê na cara por reflexo. O que ele está dizendo aqui? Sistema de luta e fuga, mecanismo de defesa. Ela é uma cachorra medrosa, ó, ela confirmou. Não chega assim do nada porque você assusta. Ela é uma cadela medrosa. Se um cara desconhecido, uma pessoa desconhecida fizesse isso com você, você realmente agrediria essa pessoa. Por quê? Porque você está com medo. É o que ela faz. Então não é porque ela é boba, não é porque ela gosta de desafiar, não é porque ela tem que entender correção de comportamento, mas ela tem que ser trabalhada no medo. O medo dela não foi trabalhado. Aí. E aí, olha o que ele fala aqui. Outra coisa, validando o que eu tô dizendo pra vocês. O objetivo é ser sempre ponderado e deixá-la ir até você. Esse é, na verdade, o trabalho de dessensibilização. Ponderar, respeitar o limite do cão e deixar o cão se sentir confiante para ir até nós. E o que ele fez? Ele seguiu isso mesmo que ele está falando? Não, ele foi lá e pum. Por quê? Porque ele usou da força dele, da intimidação, da guia unificada, da tensão para punir ela, caso ela reagisse, para que ela repetidamente sofresse com punições e desconfortos, para aprender que ela não tem o que fazer, ela não tem escolha. Ó, tanto é que ela sobe em cima dele para dar uma lambida e poderia ser grave. Isso é que a Netflix não tem noção do que poderia ter acontecido nesse momento. Ela poderia realmente ter mordido ele. E aí o que iam falar? Nossa, ela mordeu do nada, ela tava tão bem. Só que até a pessoa teve uma reação assim, ó. Só tá tentando te beijar. Poderia ser, mas não é uma coisa que se garante, ainda mais com esse método de trabalho, tá? Aqui eu vou mostrar como a gente treina, tá? Vou mostrar pra vocês como que a gente faz o processo de treinamento. Deixa eu tirar aqui, ó. Esse é o Frederico, é um cão que tinha comportamentos agressivos, ele já veio a falecer, infelizmente, mas depois que nós começamos o treino, ele não teve mais nenhum episódio de comportamento agressivo, não mordeu mais ninguém. Quando a tutora me contratou, ela tinha levado uma mordida grave no pé, que ela ficou
aí 3 meses andando de muleta, e tudo aconteceu, o comportamento agressivo do Frederico aconteceu quando ela foi colocar a coleira para passear. Ele ficava tão efusivo que elevava o estresse dele, ele redirecionou, lembra que eu falei do redirecionamento de mordida? Redirecionou para o pé dela. Olha só como a gente treina quando a gente está falando de comportamentos agressivos. E aí as pessoas falam, mas não treina agressividade, nunca vejo profissional positivo treinando agressividade. Sabe por que você não vê? Porque é assim que a gente modifica comportamentos. A gente está treinando passeio, diminuição de ansiedade, de comportamentos efusivos dentro de casa, com recompensa, com peitoral, sem desconforto, guia relaxada. Olha como ele está focado, olha como ele está motivado. Quem está fazendo é a tutora e não sou eu tô só filmando depois de ter conseguido repassar a prática para ela e de como ela tem que construir. Então, olha só como ele consegue focar nela, ele consegue construir essa comunicação, consegue sentar sem nenhuma pressão, sem puxar a peitoral, sem tensionar, sem usar enforcador, sem usar guia unificada. Ele consegue manter responsivo e a gente leva isso pra rua. Ele não tensionava mais a guia, ele não ficava mais reativo. Vocês podem ver, olha, percebam aqui a caixa de treinamento que o Jess fala, a gente usa o tapete, ó, esse é o tapete de treino dele. Então, esse era o treino de place, de superfície dele, onde a gente fazia todos os treinamentos. Então, aí ela tá treinando dentro de um apartamento pequeno as técnicas de passeio para melhorar a resposta dele de passeio. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Ficou um vídeo comprido, mas tudo para poder trazer mais informação para vocês. Aguardem o segundo episódio. Te vejo lá. Até mais.